4 sábios entram no Pardês, o pomar. Um fica louco, o outro morre. Ele se torna um herege e somente um deles, ele entra e sai ainda melhor do que entrou. O que é o Pardês? Nós sabemos que o Pardês, na verdade, a tradução seria pomar, mas a gente não está falando de um pomar físico. A palavra Pardês, na verdade, é um acróstico que significa Pei, Pshat, o nível de entendimento literal da Bíblia. É quando nós lemos a Bíblia, o texto dela, entendemos, fazemos às vezes a tradução correta se isso é necessário, e assim a gente vai entender a vontade divina. O segundo nível, então você já está percebendo que o Pardês são 4 níveis de entendimento bíblico, um mais profundo do que o outro, um com mais revelações. Essas revelações vão estar cada vez mais ocultas. O segundo nível é o que nós chamamos de remes. A letra resh fala do remes, que seriam dicas, ou seja, a gente já não está no entendimento literal bíblico, e sim, nós já conseguimos entender nuances, palavras especiais que nos levam a entender a Bíblia de uma forma ainda mais profunda. O terceiro nível é o Dalet, que é o Drash. Aqui nós estamos num nível de entendimento mais filosófico da Bíblia. Não se confunda no Drash quando nós falamos de filosofia, que significa que, por exemplo, os preceitos bíblicos são somente filosóficos, são ideias abstratas que não devem ser feitas na prática. Não, na verdade, quando nós falamos desses 4 níveis, eles são níveis complementares, eles não são níveis contraditórios. Então o Drash, ele te faz entender o nível da filosofia, até mesmo dos preceitos. Por exemplo, a alimentação de animais puros. Então o Drash, ele vai te dar um motivo disso. A influência que um alimento que não é kasher vai fazer na sua alma. E por que isso acontece? Quais são as consequências disso? Então a gente já está num nível filosófico. Então tem o entendimento literal, tem a lei como deve ser cumprida, mas aqui a gente já chega num nível muito mais profundo. Mas ainda não é o nível mais elevado que existe, que é o Samer do Pardês, que significa Sod, que é o segredo. Aqui nós já estamos num plano bem místico. Aqui o lado espiritual é a parte principal do entendimento. Muitos profetas, na verdade, profetizaram através da linguagem do Sod. Vou te dar um exemplo. O profeta Ezequiel, quando ele fala da carruagem divina, a carruagem tem um simbolismo com 4 animais, cada um com as suas faces e assim por diante. Fica claro para qualquer pessoa que isso daqui é uma alegoria. Existe muito mais por detrás do que o ensinamento literal ou até mesmo a dica, o remes. Aqui está se falando de uma forma como Deus criou o mundo e como Ele governa o mundo, o universo até o dia de hoje, com 4 forças principais e assim por diante. Então o Sod, ele vai fazer a gente entender o próprio Criador de uma forma muito mais profunda e elevada do que nós entendemos até agora. O Sod vai ensinar a gente a ver aquilo que os olhos físicos não são capazes de ver. O Sod, ele é parte daquilo que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai. Então nós temos esses 4 níveis de explicações. Só que o Sod não é somente também algo completamente teórico de estudo. Existe também algo de experimental, no sentido que existem experiências que podem fazer a pessoa alcançar um nível de conhecimento muito maior e mais profundo. E é nesse nível que a gente está falando.
4 sábios, há 2000 anos atrás, chegaram no maior nível espiritual, o nível do Sod. O nível de tentar buscar o entendimento de Deus e a forma profunda, com detalhes, como é feito o julgamento divino nesse mundo e até mesmo no próximo. E acontece que, dos 4 sábios, cada um deles vai ter uma reação completamente diferente. O primeiro deles, Elisha, filho de Avuia. Ao chegar nesse entendimento, a gente já não está falando de algo físico. Eu já expliquei então que a gente está falando de conceitos de estudos muito elevados e tem algo aqui experimental que os 4 estão fazendo isso juntos, estão se elevando demais juntos, e ele chega ao nível espiritual, ao nível celestial, que ele consegue ver o anjo Matat, o anjo Matatron. Nesse momento ele vê esse anjo sentado, escrevendo os méritos que foram feitos pelo povo de Israel naquele dia. E ele não entende como isso pode ser verdade, essa visão. Eu sei que eu estou com um anjo que tem a mesma nomenclatura até mesmo de Deus. Nós temos um vídeo no canal onde eu explico somente sobre o anjo Matat. É muito importante você olhar, ver esse vídeo. Então, quando ele vê esse anjo sentado perante o trono divino, ele pensa, será que eu entendi tudo errado até hoje? Será que existe mais do que um Criador? Entra dentro dele uma ideia herege. E quando ele baixa do nível espiritual, ele já não é mais a mesma pessoa. Ele entra como um grande sábio, um grande justo, uma pessoa que tem claríssimo para ele que existe um só Deus, mas quando ele desce, ele fica confuso demais com a visão exatamente que ele teve desse anjo tão elevado, e ele acaba se tornando um herege. Durante a continuação da sua vida, é interessante, ele segue estudando a Bíblia, segue até ensinando somente a uma pessoa, o seu maior aluno, chamado de Rabi Meir. Ninguém mais estuda com ele, então ele segue o estudo. Por outro lado, ele não consegue mais cumprir os preceitos bíblicos e ele acaba morrendo dessa forma. Existem relatos de que nos últimos momentos da sua vida ele conseguiu novamente a lucidez de perceber o seu erro e ele morre com um grande arrependimento do que ele havia feito. O segundo deles é chamado de Ben Azai, o filho de Azai. Esse sábio, ele tinha uma característica muito interessante. Ele era uma pessoa que tinha um amor a Deus e um amor ao estudo bíblico lendários, a ponto de que ele mesmo não queria casar, e não por alguma falta de desejo sexual, qualquer coisa assim, mas sim porque a Bíblia e o amor a Deus preenchiam ele completamente, a ponto de que, apesar de a Bíblia falar que toda pessoa deve casar e deve ter filhos assim por diante, Ben Azai, ele busca os seus mestres e pede uma permissão única, especial, para que ele não seja obrigado a fazer isso, porque ele está num plano espiritual jamais elevado do que nós estamos acostumados. É importante entender, não é um ensinamento bíblico que nós damos para nenhuma pessoa. De qualquer forma, isso é para você entender melhor o que acontece com Ben Azai. Ben Azai, quando ele chega no nível do Sod, do segredo, o nível de um compreendimento muito melhor sobre Deus, ele não quer mais voltar para esse mundo. Esse amor a Deus, o amor do conhecimento é tão grande que a alma dele sai do seu corpo, porque ela vê que não tem mais sentido ele estar nesse mundo físico que somente prende ele, que limita ele a uma compreensão cada vez maior do Criador. Então, por isso que Ben Azai, ele, quando chega no nível do Sod, ele acaba morrendo. O terceiro personagem fantástico que nós temos se chamava Ben Zoma.
Ben Zomá era conhecido como um sábio extremamente diligente no seu estudo. Uma pessoa que era capaz de estudar seguidamente por horas e horas, quase sem dormir, sem se preocupar muito com alimentação e outras coisas, porque o nível de concentração que ele tinha era algo gigante. Isso preenchia mais uma vez completamente ele, não como Ben Azai, que não queria casar. Ele casou, tudo normalmente, mas o estudo dele era conhecido como um estudo extremamente profundo, era um estudo extremamente largo, no sentido de que ele estudava horas e horas com muita concentração, e assim ele conseguia entender os versículos bíblicos nesses 4 níveis. Cada versículo bíblico, ele sabia o que aprender do pshat, do entendimento literal. Ele sabia qual o remes, quais as dicas que existem nesse versículo. Ele sabia o lado filosófico. Enfim, ele também chegou ao nível do Sod. Só que quando ele agora chega nesse nível mais elevado de todos do Sod, é um nível tão elevado que acontece algo diferente do que aconteceu com Elisha Ben Avuia. A alma dele não estava preparada para tanta luz. Então ele acaba enlouquecendo. Uma pessoa que acontece isso com ela de enlouquecer, na Bíblia, significa que é uma luz muito grande que entra num utensílio que não está preparado para tanta luz. Então isso transborda e causa uma confusão na pessoa, mas uma confusão não de heresia ou qualquer coisa assim, uma confusão da pessoa não ter mais uma ligação lógica. Então toda essa capacidade cognitiva que ele tinha é perdida de tanta luz que preenche a sua alma. E é isso que acontece com Ben Zomá até o fim dos seus dias. Finalmente nós chegamos ao único que entrou no nível do Pardes do pomar, e ele sai ainda melhor do que ele havia entrado. A gente está falando do grande sábio Rabi Akiva. Rabi Akiva, que havia se preparado tanto, fez todas as preparações espirituais e intelectuais, até mesmo emocionais para esse momento. Ele sabe que esse momento não é um momento simples, porque ao mesmo tempo que a compreensão divina ela vai se tornar muito maior, os desafios espirituais, o livre-arbítrio, ele continua e ele tem que ser proporcional. Então, se eu posso chegar a um nível quase igual da profecia, significa que o meu mau instinto, a minha capacidade de às vezes fazer o mal, ela vai crescer proporcionalmente. Rabi Akiva tem plena consciência disso, então ele faz essa preparação, e o que acontece é que ele realmente consegue chegar nesse nível, absorver de uma forma saudável aquilo que ele tinha para aprender, e quando ele desce novamente do nível do Sod, novamente para, vamos falar, para o nível desse mundo, ele se torna uma pessoa ainda muito mais sábia e muito mais capaz. Não é à toa que ele acaba sendo o maior líder da sua geração. Ele tem 24 mil alunos que seguem ele, que bebem da sua água, do seu conhecimento, e ele não para agora de ensinar. Ele se torna realmente um dos maiores sábios judeus de toda a história. O que nós podemos aprender dessa história fantástica? Essa história tem muito para ensinar para você. Por um lado, nós podemos aprender de Elisha Ben Avuia, aquele que se acaba se tornando um herege. Por que ele faz isso? O que aconteceu? Nós vemos que ele não tinha as bases corretas do conhecimento para levar ele a um entendimento correto. Ele não estava até mesmo preparado para os desafios, às vezes, que acontece da pessoa saber mais e mais. Então, ele começa a entender a Bíblia da forma errada. E a Bíblia então começa a ficar com um monte de contradições, muito mais quando a gente agora não está falando no nível literal, quando você está falando em nível filosófico ou o nível do segredo, o nível místico. Então isso
traz contradições que fazem a pessoa chegar mesmo a se tornar um herege, a falar heresias, a pregar coisas que são completamente diferentes da vontade de Deus. Por outro lado, existem pessoas, como nós vimos que aconteceu com Ben Azai, que eles não conseguiram manter o equilíbrio, a harmonia entre o corpo e a alma. Ben Azai, a gente entende que ele tem um amor tão grande por Deus, pelo conhecimento, mas esse amor acaba causando a sua morte. A gente fala que ele acaba não casando, não é o caminho que a própria Bíblia prega para cada um de nós. A Bíblia fala, explica para a gente que a gente tem níveis materiais, porque nós temos um corpo e nós temos níveis espirituais. Nesse mundo, antes da nossa morte, onde a nossa alma é o que fica mais forte, nesse mundo nós temos que conseguir chegar a esse equilíbrio. Então o estudo, mesmo que ele está num nível muito profundo, ele não pode te tornar um ermitão, uma pessoa completamente isolada, afastada e de alguma forma fora da realidade. De Ben Zomar, que nós vimos que ele acaba enlouquecendo, é o que acontece com pessoas que eles acabam no estudo delas, às vezes pulando etapas. Então ele começa a aprender coisas, ele não sabe como digeri-las e ele junta um monte de informação e algumas delas parecem também assustadoras, algumas delas parecem fantásticas demais. Ele já não sabe distinguir entre, por exemplo, o entendimento literal, entre parábolas, entre simbolismos e alegorias, e ele acaba confundindo isso não só no entendimento dele bíblico, mas na vida dele. E isso leva à loucura. A loucura tem muito a ver exatamente com isso. Finalmente a gente tem a história de Rabi Akiva, aquele que ele conseguiu se preparar. Ele foi passo a passo chegando, evoluindo, até chegar nesse nível e, como nós falamos, ele acaba se tornando muito maior. A gente aprende como é importante a preparação, a orientação correta. Veja bem, Rabi Akiva ele começa o estudo dele aos 40 anos. Até os 40 anos ele não sabia nem ler e nem escrever, e ele não pula etapas. Ele começa a se alfabetizar. Depois de se alfabetizar, ele aprende a Bíblia, ele procura bons mestres, assim está escrito sobre toda a biografia de Rabi Akiva, e depois disso ele vai entrando mais níveis. Agora, depois que ele entende esse nível, entendi muito bem, entendi de uma forma correta, agora eu estou próximo para o próximo passo. Então ele dá passo a passo e por isso é que ele consegue chegar no Pardes, captar todas as mensagens que ele tem que aprender e ele sai melhor do que ele entrou. Então, sem dúvida, ele é o nosso melhor exemplo de uma pessoa bem orientada, uma pessoa que faz o estudo ser gradual. Ele não pula, por exemplo, direto do pshat, do literal, para o sod, para o segredo. Tem pessoas que não é que elas nem começam do pshat, elas já vão direto para o sod. Elas vão acabar de uma das outras três formas que a gente acabou de falar, provavelmente, ou como Elisha Ben Avuia, que vai se tornar um herege, ou como uma pessoa que ela vai se tornar uma louca. Ela vai falar loucuras e ainda em nome da Bíblia. Então o Rabi Akiva é o nosso grande modelo, é o nosso grande exemplo de crescimento intelectual, do conhecimento bíblico e, é claro, do conhecimento espiritual de Deus.